Olá, virtuosa, paz do Senhor Jesus. Seja bem-vinda a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre a ferida de paternidade. Essa sequência de vídeos, né, falando sobre ferida de maternidade, ferida de paternidade, o próximo vai ser sobre a ferida de orfandade. Isso tudo é para trazer consciência e para que a gente ore mais especificamente, mais consciente, né, na nossa campanha de oração que nós iniciamos hoje. E é necessário que haja, né, o conhecimento, o entendimento, né, para a gente ter convicção daquilo que a gente está fazendo, né? Eu tenho falado muito sobre isso recentemente, que quando a gente sabe o porquê a gente está fazendo as coisas, é muito mais intenso, é muito mais eficaz aquilo que a gente faz, né? Do que a gente fazer por impulso, né? No calor da emoção, ou fazer porque todo mundo está fazendo e está falando que está dando certo, amém? Então, nós vamos falar sobre a ferida de paternidade. A figura do pai, né? O pai, ele representa a proteção, ele representa a direção, né? Ele representa a validação e a segurança. E quando isso falha, né, vai afetar, né, a estrutura interna, tanto do homem, do filho homem, quanto da filha mulher. Só que de formas diferentes, né? E precisa, né, a gente falar sobre isso para a gente ver aquilo que era nossa expectativa, daquilo que era uma estrutura necessária, como eu falei aqui, em relação à proteção, à segurança, né, à direção, à validação. Cada um tem seu papel. A mãe tem um papel, o pai tem outro papel. Todos os dois são fundamentais. E quando um falha, né, ou os dois, né, essa estrutura, vai ter prejuízos na identidade. Da menina vai ser de uma forma, do menino vai ser de outra. Existem muitas mulheres que cresceram com um pai ausente, outras cresceram com um pai presente, mas era emocionalmente distante. Outras mulheres tiveram um pai muito rígido, muito crítico, um pai que era muito difícil de agradar. Outras foram ignoradas, né? E tudo isso vai trazendo dores para a alma, vai trazendo feridas que, se não tratadas, né, elas vão sangrar depois no casamento e na maternidade. Então precisa haver essa consciência para que a gente rompa esse ciclo. Aqui, quando eu falei que nas mulheres que cresceram com um pai ausente, vai se encaixar também naquelas crianças que perderam os seus pais ainda na barriga ou ainda na infância, porque a criança não consegue assimilar a partida do pai, né? E eu sempre aqui estou falando em relação à mulher, né? A mulher, porque essa é a nossa linguagem, mas isso vai afetar tanto o homem quanto a mulher, tá? Só que de maneira diferente, como eu falei. E quando a pessoa perdeu o seu pai, que seu pai, né, faleceu, a criança cresce com aquele sentimento de abandono, porque ela não consegue processar isso, né? A não ser que o cônjuge que ficou, né, no caso a mulher, a mãe, a, os avós, os parentes mais próximos consigam passar isso para a criança, mas vai da interpretação de cada criança, né? E isso precisa ser trabalhado, porque por mais que hoje
a adulta, a pessoa entenda, né, tanto o homem quanto a mulher, entenda que o pai faleceu, que ele não abandonou, né, não foi escolha dele, né, foi um momento ali, né, dele, da pessoa, né, do pai com Deus, e foi o tempo dele e tudo. Hoje, talvez adulta, a pessoa consegue raciocinar isso, mas criança, a criança não tinha condições de entender isso, precisa haver esse esse entendimento e esse trabalhar nessa questão. Crianças que seus pais faleceram quando elas eram crianças ou ainda estavam na barriga da mãe, a criança pode sim crescer com esse sentimento de abandono, tá? E, como eu estava dizendo, quando o pai não supre, né, esse lugar dele ali, né, de, de proteção, de trazer segurança para a família ali, para a criança, isso vai gerar desordem na identidade dela. E a criança pode crescer, né, com uma insegurança constante, ela vai estar sempre com medo de ser abandonada, ela tem uma necessidade exagerada de aprovação e dificuldade em confiar nas lideranças, né, ela tem dificuldade. Então ela prefere, muitas das vezes, né, vai depender muito do temperamento da pessoa, mas muitas das vezes ela vai se comportar como ela que quer fazer as coisas, né. Geralmente essa mulher, tendo esse tipo de ferida mais agravante, ela vai ser aquela mulher que ela toma o lugar do marido, né, ela não tem confiança no seu marido para resolver as coisas. Ela vai lá, ela mesma vai fazer as coisas, porque ela tem dificuldade em confiar. Ela vai ter um medo constante de errar, sensação, né, de nunca ser suficiente, de estar sempre tendo que fazer alguma coisa a mais para provar que merece ser amada, para provar alguma coisa. Então a vida dessa pessoa vai girar em torno do medo do abandono. E o medo é um tipo de fé contrária. É, Ela e por ela o medo, ele é uma frequência baixíssima. Eu já falei para vocês sobre frequência espiritual, frequência, vibracional, né, que vem a frequência vibracional vem do seu estado emocional, seu estado espiritual aqui interno, vai emitir uma frequência. E se a frequência que você está emitindo é medo, né, medo do abandono, e é isso que você vai ter. É como se fosse uma fé contrária. Se eu tenho fé, né, que um milagre vai acontecer na minha vida, e eu continuo declarando isso, esse milagre vai acontecer na minha vida. Por quê? Porque eu começo a emitir sinais, né, de que o meu corpo, a minha fala, os meus pensamentos, tudo gira em torno disso. E aí eu começo eh, atrair para minha vida, não sei se eu posso usar essa palavra, tudo começa a se conectar para que aquilo aconteça. É a fé, né? A fé chama à existência aquilo que não existe. Agora, já o medo, ele é uma fé contrária. Ele parece um imã, sugando tudo aquilo que você tem mais medo, ele vai sugando para você. Então, se a menina cresceu com esse medo com esse medo de abandono, ela cresceu com essa insegurança, com essa dificuldade de confiar na liderança, provavelmente ela vai se relacionar com homens que vai fazer isso com ela. Tudo que ela sentiu a falta no pai, que é uma ferida que ainda está aberta e não foi curada, ela vai atrair isso para ela, né? Todas as carências dela, provavelmente, ela vai projetar no marido quando ela se casa. E aí, as chances de o casamento dela girar em torno, né, desse medo é muito grande. Então, às vezes, a pessoa, ela tem uma ferida de abandono tão grande, que ela não consegue, por mais que a outra pessoa, ela esteja ali tentando fazer o contrário, ela parece que luta contra. É algo assim que
parece que vai se tornando algo tão espiritual que a pessoa está ali, a outra está querendo tratar ela de uma maneira diferente, mas parece que ela está tão acostumada a sofrer que ela não consegue receber aquilo que o outro está fazendo por ela. Ela tem sempre aquela insegurança, ela tem sempre aquela desconfiança, e aí o medo de abandonar é tão grande que ela começa a destratar o outro que trata ela bem, só para o outro afastar o outro com medo de lá na frente ele se entregar e a pessoa abandonar ela de novo, elas passar por tudo de novo. É um ciclo vicioso. Então precisa haver esse entendimento para haver a cura e a restauração. Como eu estava dizendo, a mulher passa, né, quando há essa quebra, né, da estrutura ali do que o pai representa, ele não supriu ali, não cuidou daquelas áreas, né, vai haver uma distorção, né, vai acontecer a distorção, vai impactar na identidade, na formação da identidade dessa pessoa. E a mulher vai passar a viver tentando provar o seu valor, ela se esforça demais, tenta agradar a todo tempo, busca reconhecimento, ela fica sobrecarregada de tanto fazer coisa para provar que merece ser amada, merece ser aceita, ela fica sobrecarregada. Tanto fazer coisas. E como ela não confia na liderança, se ela é uma mulher casada, ela vai estar sobrecarregada porque ela fica fazendo ela quer fazer o trabalho dela e ainda quer fazer o do marido também. Então ela está sempre sobrecarregada. Ela se cobra excessivamente. Ninguém está cobrando ela, mas ela está sempre se cobrando. Então, isso indica que, no fundo, ela é uma menina. É como se ela tivesse parado no tempo, a idade emocional dela tivesse lá naquele tempo da infância ainda parada, girando lá em torno do pai e da mãe, e ela está tentando fazer coisas para ouvir o pai dizer, né? Você é suficiente, não precisa você ficar fazendo coisas, né? Eu te amo como você é, né? E o que a gente tem uma cultura maligna, não sei se é só a gente, ou se outros países também é assim, porque a gente vai conhecendo mesmo na convivência, né? Mas das pessoas que eu já convivi, a maioria tem esse problema, está tentando vencer ou ainda repete os mesmos padrões, que é de ficar sempre comparando e sempre focando no defeito. E a gente tem isso tão forte, impregnado em nós, porque nós viemos nesse formato e estamos lutando para quebrar esse padrão. E a gente não consegue olhar para a identidade, a gente olha para o defeito e a gente começa a dizer que a criança é aquele defeito. Vou dar um exemplo, porque é algo que eu vivo na prática todo dia tentando, orando a Deus e batalhando para quebrar isso. Tentando não, né? Tem até um dizer que que quem tenta não quer fazer, né? Então, eu estou orando, orando e batalhando para quebrar esse ciclo, mas vez ou outra eu percebo que eu volto nesse mesmo lugar. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo. O meu filho, né? Ele é muito inteligente, ele gosta de ajudar, ele é muito proativo em ajudar. Mas aí aconteceu alguma coisa, um evento. Gente, eu tô resfriada. Toda hora o meu nariz tá aqui. Aconteceu algum evento e o menino tá ali, né? Desobedecendo, né? Todo dia tá uma maravilha, mas aconteceu aquele mínimo detalhe que a criança já vem repetindo há vários dias, né? Uma desobediência, uma certa dificuldade em obedecer aquele comando. O resto tá tudo indo bem, só aquele detalhe. O que a gente faz quando a gente tá com cansada, sobrecarregada, a gente tá com raiva, a gente tá sempre apressado, né? A criança, ela vive o tempo dela, tudo para ela é brincar. Ela vai fazer uma tarefa, ela quer fazer aquela tarefa brincando. Ela não consegue separar as coisas, né? E a gente está sempre apressado, sempre apressando a criança para que ela faça as coisas, né, o mais adulto possível. A gente tem esse problema. E aí,
por causa de toda essa situação que envolve a nossa vida adulta, a gente tende a não parar para pesar as coisas na balança. A gente vai fazer o quê? A gente vai ali naquele probleminha que é minúsculo em relação a todos os outros positivos, aquele ali é só um detalhe minúsculo, você vai lá e fala. Ah, mas porque você é muito teimoso, você é. Eu estou afirmando que ele é teimoso, que ele é desobediente, por causa de um detalhezinho. O resto tudinho está ótimo, está perfeito, mas só um detalhezinho, por causa daquele detalhe, a gente, em vez de potencializar aquilo que já está positivo, a gente começa a afirmar que a criança é aquele único defeito que ela está tendo. Isso é algo que eu tenho batalhado há muito tempo e eu ainda luto contra isso. E nós viemos, né, desse modelo, muitas das vezes, né, de não ouvir um elogio por aquilo que fazia bem. A gente tinha, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei por esse sentimento de pensar que ser bom e fazer coisas boas não vale a pena. Por quê? Só aquilo que é ruim é que é notado. Então, eu, criança, tive essa percepção, né? Ah, quer saber de uma coisa? Isso, não vou fazer mais nada, já que tudo que eu faço não tá bom, só foca naquele um que não deu certo. Então, já tive essa percepção, criança. Então, a gente precisa quebrar esses padrões, porque, como eu já disse, a gente tem que tirar esse peso das costas de que a gente vai criar os nossos filhos sem traumas, sem feridas. Por quê? A gente não vai. A gente pode quebrar os padrões, igual eu estou dando um exemplo diário meu aqui em casa, que é quebrar esse padrão de olhar sempre aquilo que é negativo. Focar naquilo que é a identidade. Não vou deixar de corrigir a criança, não vou, mas tudo com sabedoria. Eu corrijo aquilo que tá ruim, mas eu não deixo de sinalizar aquilo que está positivo, né? E eu vou sempre focar mais no positivo do que no negativo. Essa é uma batalha minha que já venho há alguns anos. E até hoje eu ainda estou lutando. E a gente veio desse padrão de que a gente ficava tentando fazer coisas para agradar, para ver se ouvia alguma coisa positiva, mas sempre era negativo. Não era assim? Então, a gente começou a focar no fazer coisas para agradar, no fazer coisas para ser valorizado. E isso foi criando esse padrão. Então, hoje, a gente pode encontrar pessoas que nunca para de fazer nada, não para nada, está sempre fazendo coisas. Fazendo, e pega uma coisa, já não está aguentando mais, mas já vai pegar, porque ela tem dentro dela que ela precisa fazer alguma coisa para que ela seja amada, para que ela seja aceita, porque ela sozinha não é boa o suficiente. Ela, sem fazer nada, né, ela vai ser desaprovada, ela não vai ser aceita. Isso vai gerar um impacto espiritual também. A forma como nós vemos nosso pai terreno vai influenciar diretamente na forma como vemos Deus. É o que eu já mencionei outras vezes. Se a gente tem essa mentalidade de estar sempre fazendo coisas para ter a aprovação do nosso pai, a gente vai fazer o mesmo com Deus. A gente vai para a oração. Por isso que tantas vezes a gente começa por exemplo, uma campanha de oração como a gente começou hoje. A gente começa uma campanha de oração e aí vamos supor que acontece alguma coisa, a gente quebra o jejum. Já rapidamente vem aqueles sentimentos de culpa e de autocondenação. E aí a gente começa a ficar com vergonha de Deus. Em vez de a gente correr para ele e pedir, né, a graça, a ajuda, né? A gente não sabe correr até o Senhor, pedir perdão pelas nossas falhas. A gente fica tentando se justificar e tentando consertar aquilo que a gente fez de errado. E isso vem dessa nossa ferida paterna. Então a mulher pode também crer que Deus existe, pode frequentar a igreja, todos os cultos, né, orar bastante, mas intimamente, lá no profundo, no oculto, no escondido, onde só o Senhor conhece, ela pode até também não admitir, mas o Senhor sabe, conhece, os comportamentos dela denunciam que
ela acha que Deus não protege ela não consegue confiar em Deus plenamente. Ela acredita, acreditar é diferente de confiar. Ela acredita em Deus, né? Mas ela não consegue confiar. Ela não se sente protegida, ela acha que Deus não vai protegê-la, que Deus não. Ela não consegue confiar que Deus vai guiar ela pelo caminho certo, porque ela está sempre acostumada a ter que resolver as coisas sozinha, às vezes, porque não tem aquele apoio, aquela segurança, aquela proteção do pai. Aí ela também acha que Deus também age com ela da mesma forma, e ela não consegue confiar na direção de Deus, que Deus vai guiar ela. Ela não consegue confiar que Deus vai protegê-la, ela não consegue acreditar, confiar, né, que Deus vai cuidar dela nos mínimos detalhes, das suas questões pessoais. Ela, às vezes, vai para Deus somente com as necessidades, né, espirituais, mas ela não acha que Deus vai supri-la das suas questões pessoais. Ela nem apresenta a Deus os seus próprios sonhos, né, e ela não consegue confiar que é seguro, né, entregar a sua vida ao Senhor para Ele guiar e direcionar. Então, isso vai, né, lá no profundo, lá no espiritual, vai interferir em tudo, né? Tudo que acontece na nossa alma interfere no físico e no espiritual. Então, essa mulher vai viver como se ela estivesse sozinha, como se tudo dependesse dela. Sabe aquelas pessoas que têm dificuldade de pedir ajuda, ela vai fazer tudo sozinha? Provavelmente na infância dela, né, ela entendeu isso, que não adiantava falar, não adiantava. Oi, amor, a mãe tá aqui. O bebê acordou. Que não adiantava pedir ajuda, pedir socorro, porque ela não era ouvida. Então, ela vai crescer com esse sentimento de que tudo tem que ser, né, ela mesma que faz, não tem ninguém por ela, então ela também vai ter dificuldade de confiar no Senhor. E ela vive como se ela... A fala interna dela é assim, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então, eu preciso fazer, não tem ninguém por mim. E isso vai gerando esse sentimento, essa mentalidade de orfandade emocional e espiritual. E vai, né, como eu disse, uma coisa vai interferindo na outra. Nós somos corpo, alma e espírito, e uma coisa está ligada com a outra. Tudo que nós fazemos no nosso corpo, até a nossa alimentação, influencia na nossa vida espiritual. Então, tudo que acontece no nosso corpo físico vai afetar a alma, vai afetar também o espírito e vice-versa. O que nós precisamos entender, né? Trabalhar essa verdade dentro de nós, no consciente, né? Que Deus não é uma versão ampliada do nosso Pai terreno. O nosso Pai celestial, ele é perfeito, né? O nosso Pai terreno, ele tem limitações, como nós mesmos. Ele tem defeitos, ele tem qualidades, ele tem questões internas, tem necessidades também emocionais não supridas, ele tem dores, ele tem traumas, ele tem, né, como nós. O nosso Pai terreno é como nós. Já o nosso Pai celestial é um Pai perfeito. Ele não nos abandona, não invalida aquilo que nós sentimos e ele não retira, né, o seu amor como punição pelos nossos erros. E eu quero deixar uma referência para vocês meditar depois, que está em Provérbios, capítulo 3, versículo 12. Esse versículo que eu mencionei vai falar, né, que o Senhor repreende a quem Ele ama. E Ele é um pai, né, que quer bem ao seu filho. E a correção de Deus, ela não é uma punição, né? Ela não é uma rejeição. A correção de Deus, ela vem para nos dar a direção correta, né? Então, quando nós conhecemos o Pai, nós não vivemos mais tentando provar o nosso valor. Nós vivemos a partir daquilo que ele já demonstrou, né?
Nós somos valiosos, nós somos preciosos para o Senhor, porque Ele deu o seu único filho em nosso resgate. Então, nós vamos viver a partir desse valor que nós já recebemos. Ele nos adotou como filhas através do seu único filho que se entregou na cruz por nós. A identidade vem antes do desempenho. Você não trabalha para ser amada. Você serve porque você é amada. Então, tem uma grande diferença. Quando a gente passou pela restauração, né? E a restauração não vai acontecer sem a cura das feridas e a liberação de perdão, tá? E a partir dessa restauração, a gente vai servir ao Senhor porque nós somos amadas. Então, nós vamos servir por devoção e não por necessidade de aprovação, entende? Porque muitas das vezes nós nos comportamos assim. Uma pessoa que está fazendo coisas para provar para Deus que nós merecemos ser amada, que nós temos valor. Então, a gente se comporta com Deus como nos comportamos com o nosso Pai terreno. Agora eu quero trazer um momento de reflexão. Você feche os seus olhos por alguns minutos e ore e pergunte ao Espírito Santo. Espírito Santo, em qual foi o momento que eu comecei a me sentir que eu não era boa o suficiente e fazer coisas buscando aprovação? E aí você vai refletir sobre isso. E eu vou colocar um videozinho aqui. Vou colocar um trecho de um filme para que vocês possam meditar. Me perguntando por que nunca esteve ao meu lado. Eu sempre senti que precisava provar meu valor a você. E que valia a pena me amar. Mas eu percebi que tem um Pai eterno, que me ama mesmo que o Pai da Terra não ame. Mas ele é mais do que suficiente. Por causa dele, eu perdoo você. Ele é o seu juiz e não eu. Agora vivo com esperança de que tenha dado sua vida a ele, antes de morrer. Para que um dia eu finalmente o encontre. Cara a cara. Clinton Brown, 20 de maio de 49 e 26 de novembro de 2005. Esse é um trecho de um filme chamado Os Corajosos. Eu acho que só Corajosos, na verdade. E essa parte é muito emocionante porque o pai dele já morreu, mas ele vivia com essa mágoa no seu coração, com essa dor, né? Ele vivia com essa ferida de ter sido abandonado pelo seu pai. Ele nunca conheceu o pai biológico dele. E o pai dele, depois ele já descobriu que o seu pai era morto, né, falecido, e ele vai lá visitar o túmulo do pai, né, e faz esse discurso, e ele diz que eu decido te perdoar. Então, é isso, independente se o pai está vivo ou se o pai já faleceu, liberar perdão independe da pessoa saber ou se ela está viva ou se está morta. Amém? Então, é algo que você decide fazer porque é você que vai se libertar. Você não depende da outra pessoa. Amém? Vamos orar, então. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes vivemos tentando provar o nosso valor. Reconhecemos, ó Pai, que carregamos inseguranças, medos, necessidade de aprovação,
por muito tempo na nossa vida. E hoje nós renunciamos, Pai, toda a mentalidade de rejeição. Renunciamos toda a crença de que precisamos fazer algo, Pai, para ser amada, para ser aceita. Nós renunciamos, Pai, ao medo do abandono, renunciamos à autossuficiência que nasceu, Pai, com essa dor. Nós entregamos ao Senhor as memórias que nos feriram, liberamos ao Pai, o nosso Pai terreno diante do Senhor. Nós decidimos, Pai, perdoar. Repita, eu escolho perdoar. Eu escolho não carregar mais essa dor como minha identidade. Espírito Santo me revela a Deus como Pai. Cura a menina insegura que há dentro de mim e restabelece a segurança, restaura a direção e me ensina a confiar. Eu recebo hoje a identidade de filha amada. E declaro que eu sou protegida, eu sou guiada, eu sou cuidada e eu sou validada pelo meu Pai Celestial. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente. Nos vemos no próximo vídeo.